O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Muito bom dia. Que alegria podermos acordar mais um dia e sabermos que temos um Supremo Pastor que cuida das nossas necessidades, que está ao nosso lado quando nós precisamos dele. Se porventura nessa noite você derramou alguma lágrima ou não conseguiu dormir por alguma razão, saiba, nós temos um Pai de amor, um Pai presente. Ele viu, Ele enviou os seus anjos, Ele permitiu que você pudesse ser consolado por Ele. Ele com certeza irá entrar com providência nos teus problemas para que você possa viver uma vida feliz, tranquila, em paz na companhia dEle. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã teremos a alegria de podermos estudar um novo livro, um novo profeta chamado por Deus, para que pudesse advertir, orientar e mostrar o caminho pelo qual o seu povo deveria seguir. É o profeta Naum. E eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 2. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Deus que nós servimos, Ele sabiamente consegue unir justiça com misericórdia. O Deus que nós servimos é extremamente equilibrado, justo e íntegro. Quando olhamos para a história, em momento algum nós conseguimos enxergar um Deus injusto. Pelo contrário, a Bíblia está repleta de amor, bondade, misericórdia e graça. Os seres humanos, em algum momento, eles podem até se perder, mas Deus jamais se perde. Deus sempre derrama o seu amor para conosco em vez da sua justiça. Quando a sua justiça cai sobre nós, é porque toda a sua graça e misericórdia já foi derramada e nós não abrimos os nossos olhos, o nosso coração não foi mudado. Então, para que possa no final haver uma redenção, uma última oportunidade, Ele derrama a sua justiça. Mas quando o profeta Naum foi chamado, o povo de Deus estava sendo massacrado pelos assírios no século 7. Era a nação mais poderosa da época. Ela se opunha aos planos de Deus, os objetivos de Deus para o seu povo, para alcançar a todo mundo. Foram muitas vezes impedidos pelos assírios. Mas o mesmo Deus que um dia iria julgar a Síria seria o mesmo Deus que poderia julgar o seu povo se esse povo não abrisse o seu coração, não lhe recebesse, não mudasse de vida. E quando nós olhamos para a história, vemos claramente isso aconteceu. Os assírios foram julgados, como o povo de Deus também foi julgado por não aceitar a aliança e viver em conformidade com a vontade do Senhor. Naum capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Os soldados assírios eram extremamente temidos por todas as pessoas, eram extremamente cruéis. Eles adotaram a política de matar mulheres e crianças, e muitas vezes, e em sua grande maioria, os homens que eram mortos, eles cortavam a sua cabeça, colocavam na porta da cidade, para que aqueles que entrassem na cidade com algum objetivo de fazer algum mal ou espiar a cidade, eles já teriam um recado na entrada da porta da cidade. Mas Deus estava dizendo que eles não poderiam resistir ao Senhor. Seria o próprio Deus que iria julgar essa cidade, porque eles já tinham maltratado muito o seu povo, e os planos de Deus em alcançar outros povos estavam sendo retardados por causa deles. E é nesse momento que Deus levanta o profeta Naum para que declare os seus juízos contra essa nação. Os assírios adotaram um comportamento muito parecido com os babilônicos. Eles eram arrogantes, eles eram soberbos, eles acreditavam que nenhuma outra nação poderia vencê-los. Belicamente era uma nação extremamente poderosa. Eles tinham nas mãos espadas, lanças, escudos e estavam muito bem preparados e comandados. Dessa forma, eles acreditavam que jamais poderiam ser vencidos. Mas o Deus do céu, se voltando para essa terra, falava
que eles não passavam de uma cana seca, que eles seriam destruídos, seriam vencidos pelo próprio Senhor. Naum, capítulo 1, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Deus jamais pode suportar aqueles que não querem viver os seus propósitos, os seus planos. A nação de Nínive era extremamente soberba, arrogante, acreditava que não precisava de Deus. Ela mesma tinha construído o seu próprio Deus e acreditava que o seu Deus, feito por mãos humanas, esse Deus poderia protegê-la e ampará-la. Não apenas adotou esse Deus para ela, mas ela também passou a catequizar outras nações a adotarem o seu próprio Deus, o Deus do céu, o Criador dos céus e da terra, vivo, que governa e que rege todas as nações. Ele jamais poderia permitir que esse Deus feito por mãos humanas tomasse o seu lugar. É por essa razão que Deus aqui do céu agora envia o profeta Naum para que declare contra a Nínive os seus juízos. Como nós podemos observar no versículo 15 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o povo de Deus um dia iria celebrar todas essas vitórias. Deus lutaria as batalhas do seu povo. Eles estavam sendo oprimidos por esses inimigos, mas um dia eles iriam celebrar. Para que isso pudesse acontecer, eles precisavam confiar no braço do Senhor, entregar seu coração exclusivamente a Deus, viver exclusivamente para o Senhor. Se eles tomassem essa postura na vida, se eles assumissem essa aliança, seria o próprio Deus do céu que iria derramar bênçãos sem medida sobre a vida do seu povo. Mas era necessário que houvesse uma verdadeira conversão, uma verdadeira entrega. O povo de Deus um dia teria razões para voltar a celebrar as festas do Senhor. A festa da Páscoa, a festa das cabanas, a festa dos Pentecostes. Quando Deus concedesse a vitória ao seu povo, eles teriam agora tempo suficiente e veriam a mão de Deus palpavelmente conduzindo a sua vida. E com o coração agradecido, era o sonho de Deus que eles se voltassem para o templo, oferecessem as suas ofertas, entregassem para Deus os seus sacrifícios como uma expressão de gratidão, reconhecimento da bondade do Senhor. Mas tudo isso deveria acontecer com o coração completamente consagrado e entregue a Deus e convertido ao Senhor. Não poderia apenas ser atos externos se o coração não estivesse completamente convertido ao Senhor. No primeiro capítulo do livro de Naum, claramente nós conseguimos observar que nós temos um juiz. Ele é justo, ele é sério, ele é íntegro. Ele trata com integridade todos os filhos que estão nessa terra. Jamais alguém poderá apontar algum defeito no seu caráter. Todas as suas obras, todas as suas ações são perfeitas e será Ele mesmo um dia que irá fazer justiça nessa terra. Aqueles que querem ser encontrados justos e íntegros precisam se colocar nas mãos dele, precisam aceitar as suas verdades, precisam viver em harmonia com a sua pessoa. Não tem como viver em hipocrisia diante da adoração que deve ser expressada para esse Deus, porque Ele esquadrinha o nosso coração. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. É por isso que Ele espera que todo filho viva em integridade diante da sua pessoa. Antes que os seus juízos caiam sobre essa terra, Ele estabelece os parâmetros pelos quais Ele irá julgar as cidades, os líderes, pais de famílias e pessoas individuais. É a razão porque Ele é justo. Ele nunca irá julgar alguém sem que essa pessoa tenha primeiramente a oportunidade de compreender os parâmetros do seu juízo, de como Ele irá julgar. Um dia, diante da sua própria lei, Ele irá julgar todas as pessoas. Aqueles que aceitarem e viverem em harmonia com as suas verdades serão absolvidos. Aqueles que negligenciaram as suas verdades e tiveram a oportunidade de conhecer o seu juízo, o parâmetro do seu juízo, essas pessoas serão julgadas, serão condenadas e serão esquecidas para sempre. Esse mesmo Deus que fala de juízo é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus compassivo. Quem é um outro Deus que nós conhecemos no decorrer da história, que entregou a sua vida para salvar os seus filhos, que veio a esse mundo de forma vulnerável, nasceu de uma jovem e foi educado por um pai que esteve ao seu lado em todo momento, mas ele poderia ter falhado, ele poderia ter errado, mas ele se submeteu a viver dessa forma humildemente para nos trazer a salvação. É esse mesmo Deus que quando está aqui nesse mundo, vai à casa do seu amigo Lázaro e esse está morto, ele sente a dor da morte, ele chora, ele se compadece de Lázaro ao ponto
que é Ele mesmo que convida Lázaro mais uma vez a se levantar do túmulo da morte para voltar a viver. É um Deus que nós entendemos que é um Deus que nos ama, que é compassivo. Ele colocou os seus pés onde eu vivo hoje. Ele sente na pele a mesma dor que eu tenho sentido. É o mesmo Deus que um dia, embora não tenha se envolvido com o pecado, mas Ele sentiu a dor de todo pecador que vive na face dessa terra. É por essa razão que Ele faz promessas de esperança, coloca no nosso coração a esperança de um dia vir a esse mundo, colocar um ponto final na história do pecado, para que todo aquele que crer nele tenha o direito de estar com Ele, viver com Ele por toda a eternidade. É por essa razão, amigo, que nós temos que amá-lo, nós temos que segui-lo, nós temos que deixar que a nossa vida seja conduzida por Ele, para que quando Ele vier, nós possamos estar prontos para viver com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.